Glórias a Deus. Amém. Quero dizer para você que é muito bom servir a Deus ao seu lado. Em músicas como essa, que nós cantamos por último, seu coração tem que se alegrar. É algo que a gente conversava com o irmão Cláudio na quarta-feira, e ele falava assim: como que uma pessoa consegue louvar o Senhor sem deixar transbordar o seu coração? Gente, tudo que nós estamos passando aqui está caminhando para o fim. E quando nós cantamos um hino como esse, você tem que se alegrar. Não pode cantar assim, ó. Tem que se alegrar, porque a vitória do Senhor é a nossa vitória. Nós temos que nos alegrar no Senhor. Falava também com o irmão Paulo a respeito de alegria. Nós vivemos tempos caóticos, tempos de crise, tempos de evangelho bagunçado, tudo confuso. E nós temos o privilégio de, se Deus assim o permitir, dia 28 está inaugurando a igreja que o irmão Paulo foi separado pelo Senhor para pastorear. É motivo de alegria. É motivo da gente entender que uma ação dessa é uma ação que nos deixa mais próximos de Cristo. Verdade. É mais próximo de Cristo, das pessoas ouvirem a palavra. Então não tem como a gente não ficar feliz. Não tem como a gente se alegrar, não ficar triste. A gente tem que se alegrar. Amém, irmão Cláudio? Aleluia, é isso aí, Helena. Se alegre, nós temos que nos alegrar. Separe na sua data. Nós estamos, pelo menos, programando, o Senhor que manda, dia 28, sábado, às 19 horas. Nós vamos nos reunir para glorificar ao Senhor por mais essa porta que vai se abrir da pregação do Evangelho. Nós temos que nos alegrar. Coloque isso na sua agenda também. Dia 21, não 21 que é sábado, mas dia 22, nós fazemos 5 anos de igreja. Não vai ter comemorações, não vamos chamar o preletor de fora, não vão ser 3 dias de culto, mas a gente vai ter um culto de celebração, depois a gente vai comer um bolinho, porque a gente tem que se alegrar nas coisas do Senhor. Nós somos cristãos, nós somos salvos, nós temos que ser felizes, independente da luta e dificuldade que eu sei que você passa. Eu sei que você passa lutas e dificuldades. Quando eu vou buscar a titia, eu vejo no semblante dela o semblante de dor. Quando eu não vejo a Naldinha aqui, eu sei que ela não veio porque o joelhinho dela está doendo. Então a gente sabe, mas você luta contra. A gente tem que entender que o Senhor é a nossa vitória. E nós temos sim direito a ficar tristes em algumas situações, mas no resto do tempo a gente tem que se alegrar. Porque a coisa mais importante, que é a salvação, ela está garantida. Hoje a Diane falava comigo das dificuldades, ela falou assim: mas eu tenho Cristo. Então, se você continuar na sua vida, na sua luta, na sua dificuldade, até o resto da sua vida, quando ela acabar, você vai estar com o Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Acabou o problema, acabou a dificuldade. Não é fatalismo, não é para você ser cômodo, eu não vou fazer mais nada, não é isso. Mas nós temos esperança. Nós temos esperança. A nossa esperança, eu vou falar, não está no Hexa. Tem um monte de gente chorando, triste e tal. Nossa esperança não está nisso. O resultado da minha vida e da sua vida já foi determinado. Já está lá escrito o seu nome no livro da vida. Aleluia. Sangue do Cordeiro escreveu: fulano de tal. Acabou. É motivo para a gente se alegrar. É motivo para a gente se alegrar. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema crer nisso. O crer, ele é a essência do cristianismo. Nós falamos de coisas que são ao mundo, para o mundo, loucura. Loucura. E aí nós falamos bastante sobre esse crer. O que é esse crer? A fé é algo incompreensível. Não a fé no bilhete de loteria, nas promessas políticas ou no hexa do futebol, mas a fé é sobrenatural. Essa fé em Deus nos move adiante, nos faz perseverar. Mesmo em meio às mais fortes tempestades, você continua caminhando. Você continua caminhando. Onde outros desistem, você continua. Essa é a diferença. O que é prometido para mim e para você não é riqueza.
não é uma casa no lago ou um carro importado. Isso é muito bom e eu espero que você tenha não uma, nem duas, mas 3. Mas isso não é o mais importante. O importante é a tua fé, é a tua crença no Senhor. Aleluia. Além de incompreensível, é algo maravilhoso, mas apenas para aqueles que têm. Para aqueles que não têm fé, sofrem e padecem. É desesperador. O versículo que ficou da semana passada foi João 11, 25 e 26, que diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Está falando de mim, de você. Não está falando com um povo distante. Não está falando com um povo de outra língua. Está falando comigo e com você. Nossa fé sobrenatural, como o próprio nome diz, não provém de elementos humanos. Você não consegue fé por minha pessoa. Você não consegue fé por causa do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu tio. Não tem essa transmissão. Isso tem uma cultura oriental que é Seishonoye, em que eu passo para você poder, passo para você energia. Dentro do cristianismo não tem isso. Você vai atrás, você cresce na medida da sua fome, na medida da sua sede. Ela pode ser alimentada única e exclusivamente pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém. Ela pode ser alimentada única e exclusivamente por esta palavra. No dia que se chama hoje, recebemos mais uma vez a oportunidade de crescermos em estatura e graça. O dia de hoje, esta noite, este momento, é uma oportunidade de você crescer. Que possamos, orientados e fortificados pelo Espírito Santo, nos dedicar à busca contínua do conhecimento do Senhor e suas ordenanças. Glorificado seja o nome do Senhor. Quero convidar você a abrir o Evangelho de João, capítulo 11. Enquanto você procura, eu quero afirmar uma coisa que o irmão Paulo, o presbítero Paulo já falou. É algo que eu vou começar a adotar por prática nos nossos cultos, pelo menos uma vez antes da palavra. O nosso tempo de culto é um culto ao Senhor, é um tempo de reverência ao Senhor. A menos que você tenha incontinência urinária, a menos que você tenha problema de rim, não tem necessidade nenhuma de você ficar circulando e andando no meio do culto. Não há motivo nenhum para você ficar com o celular na mão, não há motivo nenhum para você ficar pensando em outras coisas, pensando no churrasco que vai fazer. Não é hora de pensar em mais nada, mas é hora de ouvir o que Deus tem para falar para você. Aleluia. Não há, nós temos que entender que esse é um tempo de reverência. Nada é importante o suficiente para tirar a minha atenção do meu Senhor. Então o banheiro está ali, a água está ali. Se realmente você sentir necessidade, se você precisar, vá. Mas de preferência você chegue mais cedo, vai lá no seu banheiro, faça o seu xixi, tome a sua água, comungue com os irmãos, cumprimente, para que na hora da palavra você esteja tranquilo e possa ouvir os ensinamentos do Senhor. Amém? Eu vou falar isso agora com frequência, porque eu entendo que nós temos que aprender. E se a gente não ensinar, o que acontece é que a gente já fica achando que a gente pode fazer de qualquer forma, e não é assim que funciona. Evangelho de João, capítulo 11, nós vamos ler do verso 25 em diante. Evangelho de João 11, 25 em diante, assim diz a palavra de Deus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisso? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se e disse: Depressa, e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou:
onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vê e vê. Jesus chorou. Palavra do Senhor. Amém? Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez, lemos a Tua palavra, que tem nos instruído dia após dia. Mais uma vez nós precisamos ouvir a Tua voz, Pai. Sem a Tua instrução, sem o Teu ensinamento, nós andaremos, Pai querido, como zumbis no mundo, achando que estamos fazendo o que é certo, quando não estamos. A partir do momento em que nós nascemos, nós iniciamos uma caminhada, Senhor, em destino ao encontro com o Senhor. Para isso nós precisamos, durante toda a nossa vida, conhecer, aprender, viver este cristianismo, Pai, que se encontra tão deturpado. Pai, me sinto constrangido pela minha incapacidade, mas sei que o Senhor, Pai querido, pode usar quem o Senhor quiser, e nessa noite eu me coloco nas Tuas mãos como instrumento. Que sobre nós, Pai, seja derramado o Teu Espírito de entendimento, para que nós possamos, Pai, glorificar e exaltar o Teu nome com a certeza nas nossas mentes, no nosso entendimento, porque nós fomos criados como seres inteligentes e nós queremos adorá-lo em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. O título é um título duro: Fé em Cristo e Ateísmo Prático. Eu estou trabalhando num livro, na tradução de um livro, em que ele fala bastante sobre o ateísmo prático. O que é ateísmo? Ateísmo é aquelas pessoas que odeiam a Deus. O que é odiar a Deus? É não seguir a Sua palavra. E nós temos cada vez mais visto pessoas dentro das igrejas se dizendo cristãos, mas que não são cristãos. Fé em Cristo e ateísmo prático. Por que prático? Porque a pessoa ela se declara como um cristão, tem toda uma roupagem de cristão, fala de Deus, nas mídias sociais posta Deus te abençoe, isso e aquilo, mas na verdade não vive como um cristão, vive conforme o seu coração. Então nós temos a fé em Cristo e nós temos um ateísmo que ele é um ateísmo prático. Resumindo a nossa história até agora, nós trabalhamos basicamente 2 blocos. O primeiro bloco é quando Jesus Cristo ele recebe o recado que Lázaro estava doente e ele ainda fica ali no meio que entre pelos nossos olhos, enrolando, mas tinha um propósito para isso. No segundo bloco, a gente trabalhou o encontro dele com Marta, em que quando Marta o encontra, ele fala algo que Maria também vai falar: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E nós entramos no terceiro bloco, que é o bloco do encontro com Maria. O quarto bloco será um bloco da ressurreição de Lázaro. O primeiro versículo, na verdade os 2 primeiros versículos que nós vamos trabalhar, é João 11, 29 e 30, que diz o seguinte: ao ouvir isso, Maria, ao ouvir isso, ela se levantou imediatamente e foi ao seu encontro. Jesus não havia ainda entrado no povoado, mas permanecia no lugar em que Marta o encontrara. Maria, ao ouvir o recado da sua irmã, ela sai imediatamente, porque reconhece a voz de quem chama. Marta fala: o Senhor te chama. Apesar dela não ouvir a voz do Senhor, ela ouve a palavra que veio por intermédio de Maria para o Senhor. É algo semelhante quando um sacerdote cristão, ele fala para você da palavra de Deus. Não é Cristo que está falando, mas ele está intermediando. Quando nós lemos o Evangelho de João, quem falou não é Cristo, é João que está falando por intermédio de Cristo. Então, quando Maria ouve o recado da sua irmã, ela reconhece a voz de quem chama o bom pastor e ela responde sem vacilar. Evangelho de João 10, 2 e 3 diz: aquele porém que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome e as conduz para fora. Nós temos que nos movimentar a partir do ouvir de Deus. Encontrei com o irmão Paulo na quinta-feira, fomos lá, regado por um suco de graviola, maravilhoso.
Eu nem ia lá, mas ele falou que tinha gaviola e eu fui lá, entendeu? Eu sou pegador, né? E aí nós só incentivo. E aí nós começamos a conversar sobre como fazer a cerimônia de inauguração da igreja. E aí nós tivemos algumas ideias, tentamos colocar em prática e simplesmente a coisa não aconteceu. Poderíamos ter tomado uma decisão assim, não, agora nós vamos por lado. Eu dei até uma ideia para ele, ele falou assim, vamos orar. O que ele falou para mim é, antes de eu colocar em prática, eu quero ver a opinião do meu Senhor. Ele ouviu a voz de Deus. Maria, quando ouve a voz do bom pastor, ela se levanta imediatamente. A dor, ela é minimizada. A desolação, ela é consolada. O chamado de Cristo, ele fala mais alto que a perda. Sempre que Cristo falar com você, a sua dificuldade, ela é minimizada. Ela continua existindo, mas ela não dói como doía antes. A dificuldade, ela não diminui, mas você sabe que você não está sozinho. Essa voz a tira da imobilidade em que se achava, paralisada pela dor, sem esperança. Se você focar nas suas lutas e dificuldades, o que vai acontecer é que você vai se desesperar. Quando o homem procura solução em homens, ele se desespera. Nós temos que buscar a nossa esperança no Senhor. Seja algo simples, seja algo complicado, seja algo pequeno, seja algo grande. Entenda que nós temos que aprender desde pequenos na fé, ou em relação à pequenez dos nossos problemas, nós temos que aprender a confiar no Senhor, porque se a gente confia no Senhor nas coisas pequenas, nas grandes a gente também vai confiar, porque a dor, ela nos imobiliza. João 11:20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro, porém Maria ficou sentada em casa. E quando nós meditamos em João 11:20, nós levantamos duas possibilidades. A primeira possibilidade é, Maria não ouviu. Havia esse contexto de que Jesus Cristo estava passando por um risco de vida, e havia sim a possibilidade que, se muitas pessoas soubessem, eles iriam lá e matavam Jesus. Essa era uma possibilidade. A segunda possibilidade é que Maria estava tão imersa na sua dor que ela não conseguiu ouvir absolutamente nada. A dor nos imobiliza. Ela, que estava na casa de luto, ao ouvir a voz do Senhor, levanta-se e vai ver o Mestre. Jesus não entra na casa de luto, Jesus não dá pêsames para Marta, porque ele assegurou a ela que ia fazer o que com o irmão dela? Ressuscitar. Aquela casa não é um lugar para que Jesus se reúna com os seus. E a gente vê algumas passagens do Evangelho em que Jesus ele escolhe onde fazer as suas coisas. Não é qualquer lugar. Nós temos que esperar os momentos certos. Às vezes nós ficamos bombardeando a vida dos nossos queridos em relação ao cristianismo, mas a gente não ora a Deus pedindo o momento certo. E o que acontece é que nós nos frustramos. Jesus Cristo ele não vai na casa de luto. Aquele é um lugar de morte, choro e dor, mas ele veio para trazer vida. João 11:31. Quando os judeus que estavam na casa com Maria, consolando-a, a viram levantar-se subitamente, a seguiram, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando as pessoas veem atitudes que nós tomamos, elas pensam sempre dentro de uma maneira o quê? Natural, nunca de uma maneira sobrenatural. Qualquer que tenha sido a tentativa de manter a privacidade da presença de Jesus não funcionou. A partida de Maria foi devidamente notada pelos pranteadores, que interpretam a sua saída como um novo impulso de dor, como se o túmulo estivesse chamando ela. Eles decidem segui-la, sem dúvida, para continuar tentando consolá-la. A única coisa que esperam dela é o pranto, que expressa a consciência da desgraça. A única coisa que as pessoas esperam de você, em meio à luta e dificuldade, é que você se prostre e não levante mais. E quando você se levanta, eles falam, como que ele conseguiu? Como que ela conseguiu? É algo que para as pessoas que não têm fé é complexo. Porque eles não entendem que há uma força interior em nós que não provém de nós. As coisas que nós
projetamos e nós fazemos não provém de nós, mas provém do próprio Deus. Porque Ele tem um propósito para cumprir na minha vida e na sua vida. Isso não é chavão, isso é realidade. Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um propósito na minha vida, Deus tem um propósito nessa igreja. E não podemos fazer absolutamente nada a não ser obedecer ao nosso Senhor. Glória a Deus. Glórias a Deus. Entretanto, Jesus tinha um propósito maior que o consolo para esses judeus. Ele queria que houvessem testemunhas. Não porque Jesus quer fazer o show da fé e ele precisa que as pessoas o aplaudam, mas para que possa haver uma divulgação. Poderíamos inaugurar a igreja lá que o Senhor colocou na mão do irmão Paulo sem fazer nenhum tipo de propaganda, sem falar nada para ninguém, mas o objetivo não é encher, o objetivo é falar assim: olha, há esperança, há uma luz, há um farol. Se você quiser ajuda, tem ajuda. Se você precisar de um auxílio, há auxílio. Há alguém que vai proclamar o Evangelho. Não é alguém que vai ficar falando baboseira no seu ouvido. Porque as baboseiras, elas são legais de se ouvir, mas quando a dor vem, isso não resolve absolutamente nada. Absolutamente nada. O objetivo de Jesus Cristo é fazer com que aqueles homens testemunhassem o milagre. A ação divina não é novidade em que os homens sejam conduzidas como se estivessem no escuro para onde não pretendiam ir, com o objetivo também divino de cumprir as ordenanças de Deus. Eu nunca pensei que eu ia sair lá de São Paulo, no meio da minha família, no meio da família da Rô, em que nós tínhamos a nossa gráfica, nós tínhamos a nossa casa própria, nós tínhamos os nossos familiares, e eu iria estar aqui com vocês. Às vezes com mais pessoas, às vezes com menos pessoas, às vezes 100 pessoas. Eu não tenho como pensar nisso. E muitas vezes, se o Senhor ele abre o nosso entendimento, o que acontece é que a gente não vai para frente. A gente fala assim: eu não vou nessa. O único que sabia o futuro e continuou caminhando foi o próprio Cristo. Se você soubesse o trilho que você iria que trilhar, o lugar que você teria que trilhar, provavelmente você iria ficar congelado, travado. Mas mesmo assim, nós continuamos caminhando para a glória do Senhor. Maria, porém, saiu depressa para ir a Jesus, fazendo o mesmo percurso de Marta. A dor da perda e as consequentes lágrimas não são suficientes ao seu coração ferido. Tudo o que ela está sentindo, mas não alivia. Não alivia. Nós acompanhamos pessoas da nossa igreja que tiveram problemas de depressão, e você vê que foi um ciclo difícil, mas o Senhor foi restabelecendo. Opa, estou de novo aqui. Vamos para o próximo turno, para o próximo round. Quanto tempo vai aguentar em pé? Não sei, mas eu estou pronto para lutar. E é essa força que nós precisamos, é essa força, porque nós temos no nosso coração Cristo. Maria precisava de mais, e eu e você precisamos de mais. A nossa presença nos cultos diz: Jesus, eu quero mais, eu preciso mais, eu quero conhecer-te mais. Salmos 42, verso 1, 2 e 3. Como suspira a corça pela corrente de águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Será que em algum momento você vai conseguir falar isso para Deus? A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Quando que a gente vai ter no nosso coração a sede de ir para a casa do Senhor? Assim, eu preciso ir para a casa de Deus, porque lá eu vou louvar Ele com os irmãos, e eu vou poder levantar as mãos aos céus, eu vou poder reconhecer a grandeza, a santidade, Ele vai me consolar, Ele vai me encher. Isso é o que o salmista está falando. Glória a Deus. E nós temos que caminhar em relação a essa direção. Cristo é a sua única solução, e ela vai ao seu encontro. Talvez você ainda tenha oportunidades e opções, mas quando você eliminar e acabar com as suas opções, vá aos pés do Senhor. João 11:32.
Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, prostrou-se aos seus pés e lhe disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Interessante esse versículo. Você vai perceber que o título da palavra, ela está inserido nesse versículo, em que ela adora a Deus e ela censura a Deus. Quando Maria encontra Jesus, ela cai aos seus pés. Ele caiu para trás? Não, caiu para frente. Na palavra de Deus, homens e mulheres que caem na presença de Deus não caem para trás, caem para frente, porque você reconhece a santidade e o poderio de Deus, você se envergonha perante a sua santidade. Então cair para trás você não encontra na Bíblia, que era algo que nós estávamos tratando hoje pela manhã. Está na palavra de Deus? Não, então não é bíblico. Por mais que o homem ache, por mais que o homem faça, não está. Caiu para frente. Quando Maria encontra Jesus, ela cai aos seus pés, indicando uma expressão de dor muito maior que o de Marta. De ela cair aos seus pés, aprendemos que Cristo era por ela honrado de uma forma que excedia costumes humanos. Ela cria que Jesus era o Filho de Deus. Após a atitude de adoração que ela faz, ela repete as palavras da sua irmã. Parece que ela tinha ouvido. Se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Como que ela crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Deus encarnado, e ela está censurando esse Deus, achando que a coisa que aconteceu não tem volta? As palavras que Maria dirige a Jesus, como as de Marta, são uma censura a ele, por não ter evitado a morte. E a adoração, onde fica? É lindo e maravilhoso você aqui na igreja, domingo à noite, domingo de manhã e outros dias. Mas a pergunta é: o que você faz no dia depois? O que você faz quando você chega em casa? O que você faz quando você se depara com uma luta e dificuldade? Você adora a Deus ou você faz como ela? Porque é legal. Mas faltoso vem o dia da vitória, e você levanta as mãos, e você vê a lágrima correndo no rosto, você se expressa, e quando a luta vem? Não a luta daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, a de hoje à noite, a de amanhã de manhã. Como que você vai lidar com isso? A adoração onde fica? João 11:33. Jesus, ao vê-los lamentar-se, ela e os judeus que a acompanhavam, comoveu-se interiormente e se perturbou. Jesus contempla os que choram. Quem que está chorando? Maria. Não se fala de Marta. E fala daquela trupe de pessoas que a acompanhavam, porque não eram poucos. O seu pranto equipara-se, de Marta, o pranto de Maria equipara-se ao dos judeus que não conhecem Jesus. O choro de Maria é um choro de desesperança e não um choro de esperança. Embora tenha crido, não compreende as consequências da sua fé. Apesar da adoração inicial, para ela, perante a dor da perda, na verdade Jesus não passava de um mestre a mais. Duro? É. Para Maria, no meio da dor dela, ela não acreditava que Jesus Cristo era o Senhor. Talvez ele fosse apenas mais um mestre. Nós agimos semelhantemente. Nós fazemos a mesma coisa. A mesma coisa. Pela reação de Maria, Jesus oferecia uma doutrina diferente, sim. Ele falava de amor ao próximo, ele falava de cuidado. Mas, no fim das contas, caía na mesma coisa. Na mesma situação, no mesmo ensino que os judeus fariseus acreditavam. Ele, porém, não oferece um caminho diferente em relação à sua vida humana. Por mais que seja duro você ouvir isso, ele não está preocupado com a sua vida humana. Ele pode te conceder a graça de saúde, longevidade, prosperidade, amor, ter um cônjuge ao seu lado, ter filhos. Ele pode te conceder isso, mas não é o foco dele, não é o mais importante. E se ele não te conceder isso, você não tem direito nenhum a cobrar isso dele, porque ele é Senhor e ele é soberano. Mas, para aqueles que são filhos, ele oferece uma vida definitiva. No final dos tempos, independente da quantidade de sofrimento que você passou aqui na terra,
você vai viver com o Senhor eternamente, sem pranto, sem lágrimas, sem ranger de dentes, sem dificuldades físicas, emocionais de nenhuma sorte e espécie, e você vai ser contado entre os filhos e filhas a quem Ele tem prazer. Não há preço maior, não há algo maior que isso. João 14,6, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, e Ele é o único caminho. Não há outro caminho. Jesus se perturba, pois não quer participar dessa espécie de dor. Além disso, ele contemplava algo mais elevado, a saber, a miséria geral da raça humana. Quando ele via o coração de Maria, quando ele viu o coração de Marta, quando ele viu o coração dos judeus, ele viu o meu coração e viu o seu coração. Independente do que Ele nos concede num dia, não é suficiente para outro dia a gente reconhecer Ele como Senhor. A gente reclama e a gente murmura. E a gente não confia que Ele é o Senhor. E isso traz tristeza ao coração do Senhor. Sua dor, a dor de Jesus, irá se manifestar depois, mas com outro tipo de choro. Este é o choro desconsolado, por causa de uma morte sem esperança, quando muito como a de uma longínqua ressurreição. Você entende onde estava a fé de Maria? A fé de Maria estava junto com a fé de Marta, em que ela reconhecia Jesus como Senhor, mas falava assim: esse homem não falou, mas está implícito, esse homem que está falando tanta coisa, na verdade, ele não consegue ressuscitar o meu irmão, ele vai ficar só para o último dia. O pranto de Maria e dos judeus é próprio do homem inacabado, a carne, que se sente vencido pela morte. Jesus, que tem o Espírito, recusa dele participar. E aí Marta fala e ela repete. Replicou Marta: ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Qual é o grau de confiança, qual é o grau de fé que você tem em Jesus? Quando você vê a situação que você passa, e ela não é fácil. Eu conheço um pouquinho da história de cada um. Essa situação, ela não é fácil. Como que você reage em relação a isso? Você reage com fé ou mostrando que você nada mais é do que um ateu na prática? Porque é assim que nós somos enxergados pelo Senhor quando nós agimos conforme nosso coração fora da palavra de Deus. Ele mesmo sabendo que a realidade será outra, mostra que não é indiferente às nossas angústias e que Ele se importa conosco. João 16:33, essas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele foi na frente. Qualquer coisa que você possa sentir, qualquer abandono, qualquer dor, qualquer dificuldade, Ele passou por algo muito maior. Ele fala: continua caminhando, tende bom ânimo, eu venci o mundo, para que vocês possam também conseguir vencer. Jesus, eles não lhes responde, não responde a Marta, não responde a Maria. A dor dessa morte não pode encontrar consolo senão pela vida, em contraste com os pêsames dos judeus, que não resolvem absolutamente nada. Se você já teve um ente querido que se foi, aquele consolo é gostoso, é importante, ele é bíblico, é essencial, mas na verdade, quando chega na segunda-feira e você não encontra o ente querido, aquele consolo perde o sentido. Jesus Cristo, ele sabe que esse consolo é um consolo sem eficácia. Apesar de ele não falar palavras de consolo, ele vai mostrar as consequências de ter uma fé nele. João 11:34. E perguntou Jesus: onde o colocastes? E eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Quem eram eles? Quem eram? Não eram elas. Quem eram eles? O costume funerário judaico ditava que se esperava que, mesmo de uma família pobre, você contratasse 2 músicos, 2 flautistas, para tocar música dentro do velório. E você contratasse uma mulher, isso era o costume da época, por mais estranho que seja. Contratava uma mulher que era conhecida para os mais antigos, as carpideiras. Eram mulheres que iam para o enterro para chorar. E você contratava uma mulher, pelo menos uma, para ir lá chorar. Que doido, né? Mas era um costume, tá? Havia esse costume para, no mínimo, numa família pobre. Só que a família de Marta
Maria e Lázaro não era pobre. João capítulo 12, versos 13 a 5 diz: Então Maria, tomando uma liba de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos que estava para atraí-lo, disse: Por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? O que importa aí é só para você saber que não era pobre. 300 denários equivalia a 300 dias de trabalho. Não havia o regime CLT naquela época, em que a pessoa trabalhava mensalista. Ela trabalhava o dia, ela recebia no final do dia. Então, se você quiser fazer uma conta muito fraquinha e colocar o valor de um trabalhador braçal diário de R$100 vezes 300 denários, nós estamos falando em quanto? Quanto? Hã? Quanto? Olha que medo, hein? 30 mil! 30 mil, eles tinham dinheiro. E eu estou sendo conservador na minha estimativa. Então, eles tinham dinheiro. Então, havia muito mais músicos, havia muito mais pessoas chorando. Além das lágrimas de Maria e daqueles que a acompanhavam, sem dúvida havia muitos pranteadores profissionais. Jesus pergunta a eles pelo lugar do sepulcro e eles falam: vem e vê. A pergunta de Jesus, onde pusestes, evidencia aonde eles colocaram Lázaro sem esperança. É isso que Jesus está falando. Vocês colocaram aquele homem lá morto sem esperança. Só que vocês não sabem quem eu sou. Jesus estará em breve perante a realidade da morte, destino do homem, fraco e enfermo, mas não de uma forma passiva, e sim em ação de vida e vida definitiva. Quando você vai a Cristo e apresenta a sua dificuldade, entenda que Jesus ele não fica passivo, ele está agindo, ele está movendo. Entenda que não é segundo a sua ótica e segundo a sua perspectiva, mas é segundo a ótica e a perspectiva dele, porque a boa vontade, perfeita e agradável é a dele, não é a minha, não é a sua. Eu e Paulo na quinta-feira intentamos um plano, mas era o meu plano, era o plano do Paulo, não aconteceu. Estamos buscando ao Senhor uma nova direção, e é o Senhor que define as coisas. Quando você entender isso, a sua vida ela vai ficar mais tranquila, você vai sofrer menos. As lutas vão continuar? Vão. Eu não tenho uma palavra para dizer para você: olha, vem aqui para a Igreja Cristã Semente de Vida e aí você não tem mais dor, você vem aqui e não tem mais dificuldade, você devia R$1.000, agora você vai no banco, acha 1 milhão, você era solteiro, ficou casado, você não tinha filho, tem filho, você era gordinho, ficou magrinho, você era careca, está com cabelinho. Não tem isso. A sua dificuldade ela continua a mesma, só que você não está sozinho. Feche seus olhos, por favor. Eu quero que você medite no que eu vou estar falando, que você possa estar orando com o seu coração. Por que não invocar o seu nome? Por que correr para esta ou aquela pessoa, quando Deus está tão perto e ouvirá o nosso fraco chamado? Por que sentar em inventar planos e traçar esquemas? Por que não ir imediatamente ao Senhor e lançar-nos sobre Ele e o nosso fardo conosco? Aquele que prossegue em frente sem se distrair é o melhor corredor, porque não corremos de uma vez para o Deus vivo. Em vão buscaremos livramento em qualquer outra parte, mas em Deus o acharemos, pois temos a sua promessa que é garantida. Não preciso perguntar se posso ou não invocá-lo, pois a expressão todo aquele inclui a mim também. Ela se refere a todos os filhos que o invocam. Sigamos, portanto, e imediatamente invocando ao Senhor que fez a promessa. Se o problema é urgente e não vemos como obter livramento, aquele que fez a promessa achará caminhos e maneira de cumpri-la. Nossa parte é obedecer ao seu mandamento. Não nos cabe dirigir os seus conselhos.
Jesus, eu sou seu servo. Jesus, eu o invocarei e eu tenho certeza que Ele me salvará. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos?